Bem-vindos, estudantes do nono ano. Hoje nós vamos com a aula de número 1, que vai tratar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Vamos lá? Aqui. Então, vamos relembrar uma frase que vocês estão com saudade de falar, que eu sei. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Pode falar aí bem alto na sua casa, dê uma de louco. Sua mãe vai olhar para sua cara? Vai, mas é normal. Mas tire isso do seu coração. Eu sei que você está com saudade. Grite bem alto agora. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se tem massa e ocupa lugar no espaço, é o quê? Matéria. Beleza? Então, a gente tem aí um exemplo de uma gotinha de água, tá? A gotinha de água é matéria? É. Por quê? Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Lembrando que matéria pode ser tanto uma coisa pequena quanto uma coisa muito grande. Então, a gotinha de água é matéria, mas o planeta também é matéria, porque o planeta também tem massa e o planeta também ocupa lugar no espaço. Um grão de areia é matéria e um elefante também é matéria, porque ambos têm massa e também ocupam lugar no espaço. E aquilo que não for matéria vai ser o quê? Energia. Por exemplo, a luz... Não a lâmpada, a luz. O som está chegando até vocês. Então, o som não tem massa, o som não ocupa lugar no espaço. Se não tem massa e nem ocupa lugar no espaço, não é matéria, é energia. Então, aí, ó, voltando para o nosso exemplo. Temos aí a matéria, né, a gotinha de água. Toda matéria ela é formada de partes menores que a gente chama de moléculas, tá? As moléculas, por sua vez, são formadas de átomos. A palavra átomo, lembra? Significa o ar não e tomos divisível. Então, significa não divisível, tá? É a unidade da matéria que a gente estuda. A combinação dos átomos formam as moléculas. E a combinação das moléculas, né, as moléculas agrupadas, formam a matéria, tá? Então, ó, voltando ao exemplo da água, a molécula da água, lembrando, é H2O, tá? Lembram disso? Então, a molécula da água, não sei se vai ficar bom nisso aqui, 2O. Por que a molécula da água é H2O? Porque ela é composta de 2 átomos de hidrogênio, tá? Tá aqui, ó, representado pelas bolinhas menores, e um átomo de oxigênio, representado aqui pela bolinha maior, certo? Se a gente for analisar um átomo, ele é sim dividido em partes menores, que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Mas eu já adianto para vocês que o átomo ele tem um núcleo, tá? Composto por partículas de cargas positivas e partículas neutras sem carga, e ao redor desse núcleo giram giram estruturas menores chamadas de elétrons, tá? Que tem carga negativa. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Porque eu quero que vocês fiquem fixo na cabecinha de vocês aqui. Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. A matéria é formada de moléculas e as moléculas são formadas de átomos. Até aí, tranquilo? Vamos continuar? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, tem aí a matéria madeira, a árvore. A árvore é matéria? É. Por quê? Tem massa e ocupa lugar no espaço. Ok, se uma pessoa vai lá e corta essa árvore, ela vai ter toras de madeira. E aí a gente vai chamar essa porção agora limitada de matéria, não é a matéria mais completa, como ela estava antes, é a matéria limitada. Essa porção limitada de matéria a gente denomina de corpo. Então aqui, ó, são vários corpos, né? E são várias porções limitadas da matéria madeira. Se eu pegar esse corpo aí, que são essas toras de madeira, e transformar ela em um objeto, o que seria um objeto? É uma porção limitada de matéria que agora tem uma função, que aqui foi transformada em uma mesa. Qual é a função da mesa? Estudar, comer, sei lá, trabalhar. Então, como agora é uma porção limitada de matéria e que tem uma função, a gente vai chamar isso na química de objeto. Então, vamos lá. Matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, porção limitada de matéria. E quando esse corpo agora, eu transformo ele e ele tem uma função específica, eu passo a denominar ele de objeto. Mas um objeto deixou de ser corpo?
Não, porque um corpo é uma porção limitada de matéria. Eu não tenho toda a madeira do mundo aí nessa mesa, né? Eu tenho uma porção limitada, sei lá, 3 quilos, ok? É uma porção limitada dessa matéria. Eu não deixo de ter também uma matéria. Um objeto, a madeira, não deixa, a mesa, desculpa, não deixa de ser matéria. Beleza? Então, vamos lá. A matéria ela vai se apresentar em 3 estados físicos. O sólido, o líquido e o gasoso, tá? Deixa eu só conferir aqui. Se tá dando tudo certinho. Tá sim, tá dando tudo certo. Então, vamos voltar. Então, a matéria ela vai se apresentar em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, voltando para o exemplo da água, a gente tem os cubinhos de gelo, a matéria água no estado sólido. Se a gente conseguisse analisar, olhar dentro do cubinho de gelo como estariam as moléculas de água, a gente observar que as moléculas estariam bem próximas umas das outras, tá? Por quê? Porque as moléculas nesse estado, elas quase não se movimentam, elas ficam assim, ó. Lembra que a gente fez isso na sala de aula, colocou alguns estudantes para representar isso? Pois bem, elas ficam quase não se mexem, tá? Se a gente der energia para essa matéria que está no estado sólido, as moléculas elas vão ganhar energia e elas vão se agitar. E elas então vão sair do estado sólido para o estado líquido, que é o que tem aqui, a água aqui, ó, dentro do copo. Observe essa figura dessa para essa. A gente já consegue ver um pouco de espaço entre as moléculas, porque elas se afastaram e elas ganharam energia, desculpe, e elas se afastaram. Se eu dou mais energia ainda para essa matéria que está no estado líquido, ou seja, se eu pego essa água e coloco para ferver, as moléculas vão absorver calor, vão se agitar ainda mais e elas vão se separar ainda mais. Mostrando aqui, ó, mostrado aqui na ilustração, como seria essa matéria no estado gasoso, as moléculas bem mais distantes umas das outras, tá? Então, vamos recapitular. No estado sólido, moléculas mais juntas umas das outras, pouca agitação entre as moléculas. Já que elas estão mais juntas, tá? A força de atração entre as moléculas é alta, tá? Então, não consigo transpor, não consigo atravessar essa matéria com facilidade, porque as moléculas, estão uma próximas das outras. No estado líquido, as moléculas ganharam energia, com isso se movimentam mais, se afastam mais umas das outras, e aí eu tenho moléculas afastadas, é um pouco mais fácil de você transpor essa matéria, então você já consegue adentrar numa piscina, você consegue botar o dedo no copo com água, né? Ou seja, afastando essas moléculas, porque as moléculas agora estão um pouco mais afastadas no estado líquido, tá? E a força de atração é menor do que no estado sólido, a força de atração entre as moléculas. No estado gasoso, moléculas muito agitadas, e isso faz com que elas se movimentem bastante, se espaçem mais umas em relação às outras, e você consegue, ó, facilmente, se aqui tiver vapor d'água, que tem, você consegue facilmente transpor essas moléculas, tá? Afastá-las. Aqui está mostrando nessa ilustração quais são as características de cada estado físico. No estado sólido, a forma é fixa, o cubo de gelo tem aquela forma sempre, tá? Se você moldar ele, lógico, nas forminhas. E o volume fixo, tá? Já no estado líquido, a água agora, né, a matéria água, ela vai ter a forma do recipiente que você colocar, tá? Então, se eu pegar um cubinho de gelo e botar em cima da mesa, tem a forma de cubo. Se eu pegar esse mesmo cubinho de gelo e colocar na minha cabeça, tem a forma de cubo. No estado líquido, não. Se eu pegar a água no estado líquido e colocar aqui na mesa, ele vai esparramar. Se eu pegar essa água e colocar numa garrafa, ela vai ter a forma da garrafa. Porque a forma no estado líquido, ela é variável. Mas o volume permanece o mesmo. Se eu jogar 1 litro d'água aqui, ela vai se esparramar, é 1 litro. Se eu pegar esse mesmo 1 litro e colocar numa garrafa, vai até 1 litro, não vai virar 2, tá? Então, a forma é variável no estado líquido, mas o volume não. E no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis, tá? Pensa aí no gás oxigênio que a gente coloca, gás carbônico que a gente coloca numa bexiga de encher. Então, você enche lá, ele assume aquela forma, tá?
mas você consegue facilmente apertar mais essa bexiga e comprimir o ar num pedaço só da bexiga e no outro não. Mostrando que a forma, se você soltar, volta para encher todo o recipiente. Mostra para a gente que no estado gasoso a matéria não tem forma definida. Eu consigo moldar facilmente essa matéria. Também não tem volume definido. Estava ocupando todo o espaço daquela bola. Quando eu apertei, ocupou um pouco menos. Porque como as moléculas estão afastadas, quando eu comprimo, eu consigo juntar um pouco elas até certo ponto. Fazendo com que mostre para a gente que a característica em relação ao volume no estado gasoso, ela não é definida. Eu consigo moldar facilmente. Nesse gráfico aqui, nessa ilustração, mostram as variações, né, da matéria à medida que a matéria ganha energia, ou, no caso calor, ou perde calor, tá? Então, vamos começar aqui pelo estado sólido. No estado sólido, pedrinha de gelo, moléculas juntinhas. Quando eu dou calor para essas moléculas, elas se agitam mais, passando então a matéria para o estado líquido. Esse processo de passar do sólido para o líquido chama fusão. Então, fusão é quando passa do estado sólido para o líquido, mediante o ganho de calor. Se eu pego essa água e coloco para ferver, as moléculas ganham mais energia ainda, passam para o estado gasoso e esse processo chama de vaporização. Faltaram os exemplos. Então, do sólido para o líquido, você pega o gelo e coloca para derreter, fusão. Pega o líquido e coloca na água para ferver, ferve, vira vapor, vaporização, ok? Existe um processo em que a matéria, não a água, mas outras matérias, passam do sólido diretamente para o gasoso. Um exemplo disso é a naftalina, lembra disso? Então, a naftalina é aquela bolinha que a gente coloca no guarda-roupa para afastar insetos. E ela está no estado sólido. E ela vira vapor, sem passar pelo estado líquido. Esse processo chama sublimação. Ok? Vamos fazer agora o processo inverso. Do estado gasoso, a matéria pode passar para o estado, voltar, no caso, para o estado líquido. Como é que ela faz isso? Um exemplo. Está lá a sua água fervendo, a água ferveu, ganhou energia, as moléculas de água que estavam no estado líquido, e elas sobem para o estado de vapor. Tá? Quando chega em cima, se você tampar, elas vão encontrar uma barreira mais fria do que elas, que é a tampa. Isso vai fazer com que as moléculas percam calor que elas têm para a tampa. E elas voltem, elas retornem para o seu estado anterior, que é o estado líquido. Então, quando a gente tampa uma panela que está fervendo e depois a gente abre, a gente vê aquela água escorrendo. Que água foi essa? É a água que estava embaixo, evaporou, virou e encontrou a tampa e voltou para o estado líquido. Tá? Então, esse processo chama liquefação. Ok? E essa água no estado líquido, ela pode voltar para o estado sólido. Como? Muito fácil. Bota no refrigerador. Vai solidificar. As moléculas vão perder energia para o refrigerador, vão se juntando e vão parar no estado sólido. Esse processo chama solidificação. Exemplo, quando a gente faz picolé, quando a gente faz gelo, a gente está fazendo um processo de solidificação da matéria. Ok? E a sublimação? Agora a sublimação está no processo inverso. O gasoso virando sólido. Eu dei um exemplo para vocês daquelas estampas de sublimação, que se faz com uma prensa bem quente. O que é que acontece? A pessoa escolhe uma imagem, está lá no computador e imprime. Quando imprime, a tinta, né, ela solidifica no papel, por isso que ela não escorre. Então, a tinta no papel, ela está sólida, beleza? Aí, ela está nesse estado aqui, ó. Aí você vai, pega o papel que está com a tinta sólida, tá? Coloca lá a camiseta que você quer sublimar, coloca o papel. E aí você prensa. Quando você prensa, a tinta que está sólida, ela vai diretamente para o estado gasoso. Eu aqui apontando. Vai aqui, ó, diretamente para o estado gasoso. Ela faz isso aqui, quando você prensa, tá? E aí, o que é que vai acontecer? A tinta gasosa rapidamente
volta a ser sólida, mas agora ela vai solidificar na camisa, tá? Então, do gasoso passa diretamente para o sólido, agora na camisa, é o processo também de sublimação, beleza? Então, esses são os processos, né, de mudança de estado físico da matéria, mediante ganho de energia, de calor ou diminuição do calor. Aqui a gente tem um gráfico, tá, mostrando isso matematicamente, tá? Nesse gráfico, nesse eixo aqui, a gente tem o tempo. Então, aqui é o instante zero, tá? E esse tempo está em minutos, ó. Daqui para cá, se passou quanto tempo? 10 minutos. Daqui para cá, 13 minutos. Daqui para cá, 23 minutos. Daqui para cá, 26 minutos. Daqui para cá, 36 minutos, tá? Ok. Vê que a escala dele não é muito boa não, mas vamos lá. Bom, nesse eixo aqui, a gente encontra a variação de temperatura, ok? Ele inicia o gráfico mostrando que a matéria estava em menos 100 graus Celsius. É menos, tá? Isso é muito importante. Na escala negativa, tá extremamente frio. Menos, abaixo de zero. Então, aqui, ó, menos 100. Essa matéria está em menos 100 no instante zero. A partir do momento que o tempo vai passando, ó, que chega em 10 minutos, o que é que aconteceu? A matéria que estava em menos 100 ficou em menos 0, que ainda é muito frio. E aí, o que é que aconteceu? Passado mais 3 minutos, quando saiu do 10 para o 13, mudou essa temperatura? Não. Continuou com 0 graus. Aqui, ó. Não mudou a temperatura. Qual a temperatura aqui no 10? 0. Qual a temperatura no 13? 0. Não mudou a temperatura. Mas as moléculas mudaram sua arrumação nesse período. E aí, o que é que está acontecendo aqui? O processo de fusão. Por quê? Observe o que vai acontecer aqui agora. Essa matéria, do tempo de 13 segundos para 23 segundos. Segundos não, desculpa, minutos. O que é que aconteceu? Ocorre, ó, que a matéria ela vai sair do 0 e quando chegar no 23 ela chega em 100, tá? Então, ela esquentou bastante. Então, ó, daqui para cá, essa matéria está no estado físico. Estabiliza, muda, passa o tempo, não muda a temperatura, mas muda a organização das moléculas e daqui para cá ela está em outro estado físico. Esse estado físico aqui, ó, até 0 graus dela, é o estado físico sólido. Muda o estado físico e aqui, ó, é o estado físico líquido, quando ela chega a 100 graus Celsius. O que é que aconteceu entre 23 minutos e 26 minutos? Mudou a temperatura? Não, permaneceu em 100. Só muda a temperatura a partir dos 26 minutos, onde a temperatura ela volta a subir, ó. Até que no tempo de 36 minutos, a gente chega aí a um valor de 200 graus de temperatura. Então, aqui já é outro estado físico, que é o estado gasoso. Então, ó, nesse processo aqui, as moléculas também mudaram o seu estado físico, sua arrumação. Não muda a temperatura, só muda a agitação das moléculas, né? O distanciamento das moléculas vai ocorrer aqui, mudando o estado físico. Esse gráfico não diz diretamente, mas já dá para perceber que matéria é essa. Por quê? Quando foi que saiu do sólido para o líquido? Na temperatura de 0 graus. Quando foi que saiu do líquido para o gasoso? Na temperatura de 100 graus. Que matéria tem ponto de fusão de 0 graus e ponto de vaporização de 100 graus? A água. A água ela vai derreter a 0 graus e ela vai entrar em vaporização a 100 graus. Ok? Ponto de fusão e ponto de vaporização. Sabendo disso, a gente pode partir já para a atividade que eu passei para vocês. Vamos fazer a correção, tá?